nós vamos aprender uma música nova que talvez não seja nova para você, é a primeira vez que a gente canta aqui na comunidade. E por que eu vou tirar um tempo para que nós aprendamos a música? Porque muitas vezes nós cantamos música aqui na Comunidade Viva meio como a gente participa de show, né? A pessoa começa a tocar, o sonzinho é gostoso, a gente se arruma na cadeira e uau, coisa gostosa. E isso não tem problema, mas não, o propósito de nós cantarmos no domingo não é o propósito de nós relaxarmos na cadeira com um violãozinho. O Lucas até faz isso em alguns restaurantes da cidade, né? Você pode ver com ele, ele vai contigo e você assiste o Lucas tocando e cantando em algum lugar. No domingo não é para isso. Sabe para que é no domingo? É para que nós juntos, sem palco, a gente só está aqui no palco porque é o que a gente consegue ter na cidade de Manaus, tá? Mas para que juntos nós cantemos as verdades que cremos. É por isso que vez ou outra vocês veem algumas músicas desaparecendo do nosso repertório, é porque nós comparamos a música com o evangelho e falamos assim, caraca, ou eu jogo fora a música ou o evangelho. A decisão é quase que fácil. A música roda e a gente joga fora aquela música e não usa mais. Hoje nós vamos trabalhar uma música que chama Oceano. E Ana Nóbrega traduziu uma música que já foi cantada por várias pessoas nos Estados Unidos, talvez tenha explodido na mão do Hillsong United. Mas o propósito desta música é nós começarmos a vislumbrar o desejo de Deus de nos levar a uma mudança de mente ou um aprofundamento do conhecimento dele. E não entenda mal, o propósito de Deus não é que através do seu conhecimento você venha a ser salvo. Isso aí é gnosticismo. Existe uma vertente do cristianismo que crê que quanto mais você conhece, mais aprofundado você é nas coisas do mistério. E aí, quanto mais você conhece, você vai se elevando, se iluminando. Isso é o mais afastado que pode existir do evangelho. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que derramou seu sangue na cruz. Não há nenhum conhecimento nosso que venha nos trazer um pingo de graça. É só Ele. Mas em conhecendo a Deus, Ele nos transforma. O intuito de Deus em Cristo, como vocês ouviram por 4 domingos na última série, não é nos levar para o céu, mas é regenerar a humanidade. Isso começa em nós, pela mudança de mente. E uma forma de falar isso é um aprofundamento do relacionamento com Ele. Como que se estivéssemos na superfície das águas, vendo talvez até uma paisagem bonita, mas quando mergulhamos e olhamos para o que Ele tem para nos mostrar, talvez em nós mesmos, para transformar, isso sim gerará mudanças reais. Talvez não só na superfície, talvez não só em como apresentamos para os outros, mas de maneira real. Vamos aprender? Lucas, você ensina para a gente? E vamos bem didático mesmo, assim, de parte em parte. A gente pode até voltar e ir para frente. Vamos começar pelo refrão, então. Pronto. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. tua voz me chama sobre as águas, onde
crescer, somente em ti confessarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Essa parte diferente também, é assim. Guia-me Pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. leva-me Mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. refrão. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. De novo. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Nós venhamos a confiar em Deus dessa forma. Nós vamos cantar mais uma vez ao final dessa reunião essa música. Você ora comigo? Senhor, nós hoje temos a expectativa de sermos confrontados por Ti e de sermos também confortados por Ti. Nós abriremos em alguns instantes, Pai, a Tua palavra e nós não queremos simplesmente compreender as palavras, nós queremos que elas façam sentido existencial para nós. Pai, nós pedimos que neste momento, enquanto abrimos a Tua palavra, que ela seja clara e que as nossas vidas iniciem um processo de transformação real. Senhor, te pedimos que Tu mudes nossas mentes, nosso modo de pensar. Nós queremos nos aprofundar um pouco mais naquilo que Tu estás trabalhando em nós.
Então, tira-nos da superfície e nos leva para onde possamos vislumbrar a Tua criação em nós. Em nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém. Hoje as crianças vão ter um momento bem gostoso ali atrás no Viva Kids e no Viva Júnior também. Nas próximas semanas eles se aprofundarão também nessa mesma temática. E eu queria reforçar com vocês, papais e mamães, a responsabilidade de trabalhar a vida com Deus do seu filho, e, na verdade, da sua família, é sua. E é uma das razões que aqui o que nós conversamos e quando nós nos aprofundamos, mergulhamos na Bíblia, as crianças trabalham a mesma temática. Aqui na Comunidade Viva nós não seguimos nenhuma revistinha. Não, nós não usamos revistinhas, não porque as revistinhas sejam ruins, mas porque nós queremos que a família como um todo tenha a oportunidade de estar vendo as mesmas coisas e assim, ao redor da mesa, vocês ainda comem juntos? Não? Quem é que senta ainda em casa com a família para comer? Ah, legal, caramba, eu pensava que eu era muito careta por ainda exigir que isso seja feito. Às vezes precisa exigir para conseguir fazer. Né? Os filhos vão ficando mais velhos, muitas coisas para fazer, o papai e a mamãe não param mais em casa. Mas, ao redor da mesa, existem coisas mais úteis para se conversar que a vida dos atores e das atrizes da Globo. Assim, desculpa se você faz isso, mas você pode fazer isso por uns 15 minutos na refeição, se você tem uma refeição de 1 hora. Mas não gasta 1 hora falando sobre... Eu não sei nem o nome delas mais agora, mas na minha época era Patrícia Pilar e gente assim. Eu estou velho, né? Faz tempo, muito tempo. Sim, fala sobre outras coisas, se interesse pela vida do seu filho. Como que seu filho está desenvolvendo, como que os seus pais estão vendo o mundo. É tão saudável nós podermos juntos falar sobre algumas coisas, da família, algumas realidades que você esteja passando, que a família esteja passando, que o mundo esteja passando. E é uma das razões que nós trabalhamos a temática aqui e a mesma temática fora, porque com as crianças e com os juniores. E, de vez em quando, até com os babies. As músicas que cantamos lá com os babies e as coisas que mostramos para eles, tem tudo numa mesma temática para que todos nós estejamos na mesma página. Então, não se esquive disso. Sessão puxão de orelha geral. Nós tínhamos aqui na Comunidade Viva, há alguns meses atrás, uma aba no nosso aplicativo chamada de Viva em Casa. Quantos de vocês viram essa aba alguma vez na vida? Legal, até muita gente. Uma coisa legal do aplicativo é que a gente consegue ver quais abas são acessadas. Né? O aplicativo todo, até as abas também, né? O que está sendo aberto, o que é que está sendo visto. Essa aba era uma das abas mais ignoradas do aplicativo. Então, o que nós fizemos, nós tiramos. Mas sabe o que era o Viva em Casa? Era um conjunto de atividades ou perguntas que podia se tratar com adultos, com adolescentes, juniores e crianças, com sugestão de filmes, talvez livros e atividades lúdicas para crianças, para que depois do domingo você pudesse chegar em casa e dar continuidade ao que é sua responsabilidade. Talvez nós voltemos a ter essa aba, se você for usar. Se você não for usar, nós vamos tirar de novo e vamos falar assim, o povo não quer não. Beleza? Desculpe o puxão de orelha global, faz parte da vida em comunidade. Hoje nós começamos uma nova série. E a série convidando a um mergulho, um aprofundamento de conhecimento de Deus. Quantos de vocês já foram a Porto de Galinhas? Hoje eu vou conversar com vocês, tá? Eu espero que vocês respondam. Quem já foi a Porto de Galinhas? Beleza. Quantos de vocês pegaram aquela jangadinha e foram lá para as piscinas naturais, onde tem aquelas formações lá dos né, coraizinhos e tem alguns peixinhos lá? Quem já fez isso? Tá bom. Quem se aventurou a realmente cair na água, se segurar lá em alguns daquelas pedras corais que você baixa e fica lá um tempo olhando mais tempo? Quem ficou um tempo lá?
Tá, a maioria eu vejo lá, quando a gente vai para Porto de Galinhas, faz muito tempo que eu não vou para Porto de Galinhas. Eu morei em Recife um tempo. Mas a maioria das pessoas faz assim, ela fica do lado da jangadinha aqui, uma mão na jangada, coloca a cara dentro d'água e fica com o snorkel para cima. Quando tem o snorkel, porque muita gente tem nojo, porque aquilo passa na boca de todo mundo, então eu também teria nojo. Mas alguns colocam só a máscara e ficam lá só assim com o rosto dentro d'água e já ficam maravilhados. Ah, o peixe, eu vi um peixe, tal, lá, aquele estardalhaço todo, e os peixes vão embora e tudo mais. Mas já é uma experiência, assim, tipo, para quem fica só na praia fazendo castelinho de areia ou brincando ali nas ondinhas, pegando jacarezinho, já é uma experiência, uau, assim, cara, Porto de Galinhas é o máximo, é muito legal. Já foi melhor, chegou o capitalismo lá e agora virou totalmente mercado. Já foi gostoso, uma vila de pescadores, né? Já foi gostoso o Porto de Galinhas. Mas quantos de vocês já foram para o Caribe? Aí já começou já aprofundou o negócio. Levanta, não tenha vergonha não. Quem já foi para o Caribe? Beleza, eu também já fui para o Caribe. Margarita Caribe, tá bom? Quem já foi para o Caribe? Agora Margarita, eu já fui Margarita. E quem já mergulhou no Caribe? É igual Porto de Galinhas? Não, não é. Eu não sei em que lugar do Caribe você mergulhou. Mas se você mergulha ali perto, eu acho que em todas as ilhas do Caribe é mais ou menos assim, mas Curaçao, né, essas ilhas que fazem um mercado de mergulho e de ir para alguns corais, eles vão às vezes para formações lá no meio do oceano, que tem só aquela formação de corais, talvez uma ilhazinha e tal, e lá você consegue mergulhar, ir para alguns arrecifes pequenos de coral. As coisas que você vê lá embaixo são maravilhosas e tenebrosas ao mesmo tempo. Quando você está lá embaixo e você vê uma barracuda do seu tamanho passar do seu lado, se você não sabe o que é barracuda, depois pergunta para o Nelson, que ele sabe o que é. Né, Nelson? Sabe o que é barracuda? Beleza, aí você pergunta dele. Você vê uma barracuda do seu tamanho, assim, você não sabe se você nada, que não vai adiantar muita coisa, ou se você só fica parado olhando, dizendo assim, glória a Deus, gente, que coisa enorme. E aí você vê aquelas arraias enormes passando, quando teve a sorte você vê uma tartaruga, né, que também é deslumbrante. Se tiver mais sorte ainda, ou azar, você vê um tubarão. Né, e ele passa longe, assim, o que eu vi foi assim, longe, sabe, assim, tubarão, legal, lá longe. E fique lá. Peixes de todas as cores imagináveis. E olha que eu só tinha dinheiro para pagar para mergulhar com snorkel. Então eu precisava descer 30 segundinhos e subir. Descer, 30 segundinhos e subir. Mas tem gente que faz um cursinho, né, de mergulho com oxigênio, e aí desce de verdade. E o que eles narram é o que nós vemos pela tela, National Geographic, pela televisão. E a gente olha aquilo na televisão e fala, uau, que coisa linda. Eles veem aquilo ao vivo. Guardadas as devidas proporções, eu acredito que muitos de nós, talvez a grande maioria daqueles que se chamam pelo nome de Cristo, se contentam com fazer castelos de areia na praia. Porque é legal brincar na praia. A gente consegue até construir algumas coisinhas, né? Assim, mesmo que a onda venha depois de um tempo e destrua tudo de novo, mas a gente está lá brincando. Outros molham os pés, né? Pegam uma ondazinha. Mas muito raros são aqueles que se dispõem a se aprofundar no conhecimento de Deus e permitir que a experiência transforme em quem eles são. Nós muitas vezes ficamos na superfície do milagre. Aí nós temos doenças e nós queremos a cura da doença. E Deus vai lá e cura a doença e uau, curou a doença. Ou nós precisávamos de um emprego, oramos, uma galera orou com a gente, e uau, conseguiu um emprego, Deus conseguiu me dar um emprego. E estamos sempre condicionados, parece, a essas experiências superficiais com Deus, de o Deus ser aquele que me provê
e assim eu estou feliz com Deus. Mas quando começamos a aprofundar um pouquinho e Deus começa a fazer mudanças em quem somos, nós saímos correndo do mar. Porque ao mesmo tempo que o mar é deslumbrantemente lindo, ele é pavoroso. Porque no mar não somos nós que controlamos as coisas. Quando nós estamos lá embaixo, nós estamos completamente comprometidos. Meu pai conta a experiência. Meu pai, ele é um cara muito sábio, mas às vezes nécio. Ele gosta muito de mergulhar, assistido por oxigênio. Só que ele faz isso no Rio Negro. E o Rio Negro é chamado de Rio Negro por uma razão. Você sabe por quê? Porque ele é negro. Tá? E então ele mergulha com esse amigo dele, Dr. Wagner Rodrigues, alguns de vocês o conhecem, e eles mergulham para pegar peixe lá embaixo, porque dizem que é mais legal assim. Vez ou outra, eles topam com alguma coisa. Às vezes eles topam com jacaré. Assim, jacaré, não é jacarezinho, é jacarezão. Já tiveram que arpoar jacaré debaixo d'água. Talvez uma das únicas coisas que eu não quero ver lá embaixo seja jacaré e cobra. E eles falam essas histórias assim, vocês não se imaginam. A gente estava lá embaixo e tal, e de repente apareceu esse jacaré de 3 metros, gente. E vocês falam isso felizes? É pavoroso. E é pavoroso para eles, mas eles já estão tão acostumados com a profundidade que quando eles têm essa experiência, é tipo, cara, vocês não sabem o que aconteceu dessa vez. Uma das histórias do meu pai, eu só posso falar de histórias alheias, eu fiquei no snorkel lá em cima, olhando para baixo, nunca desço, mais que isso. É de uma certa vez que ele estava esperando num igarapé de nosso estado, com águas bem cristalinas, ele estava esperando passar algum tucunaré. Esse igarapé, esse riachozinho, era um riacho com água cristalina em que muitos cardumes de tucunaré passavam. E ele então resolveu se segurar numa raiz, numa árvore, e ele começou a descer, puxando essa raiz. E quanto mais ele descia com essa raiz aqui, ele viu que um tronco vinha aqui debaixo dele, mas ele nunca chegava no tronco. Porque quanto mais ele baixava, mais o tronco baixava. E ele então resolveu seguir o tronco para ver onde é que ele ia dar. E ele viu a cabeça de uma cobra. O tronco onde ele estava segurando aqui, ele na verdade estava com um tronco entre as pernas e descia. Provavelmente a cobra estava enganchada em algum lugar para que ela ficasse onde estava. E ele estava quase deitado em cima dela. É esse o lugar pavoroso de profundidade que existe debaixo de nós quando nós estamos nadando no Rio Negro. E aí você não entende quando você vai fazer aquelas viagens, né? Que você vai no flutuante comer, aí está todo turista pulando dentro d'água e os caboclos estão tudo assim. Né? Os japoneses, os americanos estão todos se debatendo lá dentro d'água e os caboclos só... Aí a gente fica rindo deles, não, é porque a gente tem medo de cobra grande e tal, isso não existe. Há controvérsias. Mas por que eu trago isso? Muitos de nós ficamos na superfície, ou porque temos pavor do que Deus pode fazer se nos aprofundarmos um pouquinho mais, ou porque talvez não queiramos que Deus mexa em algumas coisas. Coisas nossas, íntimas. Preferimos que Deus cure uma ferida. Oramos muito para que Deus cure cânceres nossos, ou de aqueles que nós amamos. Mas que Deus não mexa em quem sou. Essa série Mergulha é um convite a nos aprofundarmos no acesso que Deus tem à nossa vida. Isso fica bem claro quando Deus começa em Cristo a conversar com pessoas em carne e osso, que parece que todas as vezes que Jesus conversa com alguém, a pessoa insiste em ficar boiando e Jesus sempre puxando a pessoa para baixo. Você nota isso?
Então vão ser 5 domingos, e nos 5 domingos nós vamos conversar a respeito dessas realidades em encontros que Jesus teve com pessoas e na insistência de Jesus em puxar pessoas para o mais fundo, enquanto as pessoas insistiam em puxar Jesus para a superfície. E você sabe quem vence, né? Normalmente é o papai. Abram as suas Bíblias em João 5. Nós vamos fazer um pouco diferente do que eu normalmente faço. Em vez de ler e ir parando, eu vou ler de uma vez só e depois nós vamos conversar. Tá? Não é porque eu quero ignorar o texto, é porque eu quero sair do texto e rápido ir para dentro das nossas vidas. Tá bom? João 5, a partir do verso 1. Diz assim, o texto da pena de João. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." E então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" E o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Eu queria convidar vocês a mergulharem nesse texto comigo, mas mergulharem de uma forma talvez diferente do que nós estamos acostumados a mergulhar em textos. Normalmente nós deixamos o texto bem distante de nós mesmos, naquela distância estratégica, né? Assim, é isso que aconteceu no texto, entendi o que o texto disse, legal, Jesus era massa, uau, caramba, ele milagres e tudo mais, curas. Hoje eu gostaria que nós, muito rapidamente, depois de entendermos um pouquinho o texto, começássemos a aplicar isso à nossa vida, à sua vida. Não é o seu vizinho, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu namorado, é você. Prato? Pode ser? Então, evite de todas as formas aquele ímpeto de dizer: cara, se minha prima estivesse aqui. Não, é com você. Você que está aqui. Você consegue ver as características dos personagens que são apresentados nessa história de João? Vamos tentar fazer aqui um mapa mental de quem está lá. Tem esse piscinão, né, com várias entradas, nesse tanque de Betesda, em aramaico, casa de misericórdia, casa de miséria, né? Tanto coxo, cego, inválido. Você já foi para algum dos nossos hospitais recentemente? A Naira dormiu no hospital essa semana, na verdade hoje, né, Naira? A Naira está com os juniores, mas ela é acadêmica de medicina. Assim, você falando com médicos, eles se acostumam com o cheiro dos hospitais. Qual foi a última vez que você foi a um hospital público? Fala alto para mim. Qual foi a última vez que você foi? Sexta-feira? Quinta? Ontem à noite. Estava de plantão. Você ainda consegue sentir o cheiro? Ainda sente? Ou já se acostumou?
Já se acostumou, os hospitais têm um cheiro específico, não tem? Uns dizem que o hospital tem cheiro de limpeza. Mas hospitais aqui na nossa cidade, os públicos e alguns particulares também, têm cheiro de doença. Você já sentiu esse cheiro? Fala comigo. Ah, tá. Por um segundo eu pensei que eu estava numa igreja. Imagina o cheiro desse tanque. Assim, banheiros públicos era uma coisa do Império Romano. Jerusalém não era o lugar mais alvissareiro nessa época. Tá? O cheiro devia ser putrefato ali, de alguma certa forma, né? Você já viu escaras? Quem já viu escaras? São feridas que ficam quando pessoas não saem muito da mesma posição, aquelas feridas. Aquilo ali começa também a apodrecer. Provavelmente a cena era essa. E esse homem estava ali, talvez não 38 anos nesse lugar, mas ele estava nesse lugar agora e já estava com a sua paralisia, ou sua invalidez há 38 anos. Jesus passa por esse lugar e por algum motivo escolhe conversar com esse cara. Talvez ele fosse como Augusto, né? Assim, está passando, tem um mendigo na rua, eu vou parar para conversar com o mendigo. Alguns de vocês fazem isso. De vez em quando eu falo com um também que é, entre aspas, amigo meu ali perto da drogaria Avenida. Não é mais Avenida, eu sou velho. Como é que é o nome da drogaria agora? Eu não sei, ali no Boulevard. Mas a realidade é que Jesus chegando ali, ele percebe a presença deste homem. Em meio a todos os outros, ele percebe esta pessoa. E ele se dirige a essa pessoa. Ele conversa com ele. E já falei isso aqui há tempos atrás, mas Jesus não trata muito de multidão. Você já notou isso nas histórias? Jesus, ele ensina multidões, mas ele conversa com pessoas, individualmente. Às vezes é fácil, na superficialidade da espiritualidade de hoje, de nós nos perdermos na multidão. Nós comparecemos a uma igreja, a algum culto, né, a algum dia da semana, nós nos envolvemos de alguma forma em coisas tipo Marcha para Jesus, ou um grande congresso e coisas assim, nós vamos lá, ficamos lá, na expectativa de nós vermos alguma coisa acontecer na vida de alguém, né? Ainda mais agora, quando tem muitos shows da fé, a gente vai lá para ver no que Deus vai agir, e vai ter um mover de Deus, e o mistério vai acontecer. Mas raro é um momento em que pessoas marcam encontros pessoais com Deus. Existe um grande problema com o mercado de mergulho no mundo. Turismo. Por isso é caro. Não dá para levar muita gente. Dá para levar muita gente em jangada, com a água pelo peito. E aí a pessoa mete a cara na água e vê o peixinho e fica feliz da vida. Uau, vi um peixinho. Agora, scuba diving, não dá para levar muita gente, porque o instrutor é responsável pela vida daquelas pessoas. E se der algum pau, não dá para ele salvar 30 pessoas. Então ele desce com 3, 4, talvez 5. E isso é o quanto se desce em scuba diving. Por isso é caro. Talvez pelos mesmos motivos, não pela caristia, mas pela responsabilidade, Jesus tratava vidas individuais de pessoas e não por atacado. E nesse dia Jesus faz isso. O que é que vocês acham que aquelas pessoas ao redor daquele tanque esperavam? Conversa comigo. Fala daí mesmo, grita bem alto. O que aquelas pessoas estavam esperando? Cura. Uau, cura. É isso. Eles estavam num tanque milagroso que a minha visão é a seguinte: pela crendice popular, pensava-se que de tempos em tempos um anjo chegava, balançava a água e quem entrava primeiro era curado. Olha o sadismo disso. Você consegue ver o sadismo disso como eu vejo? Todo mundo lá na expectativa de cura,
né, no estádio de futebol. Deus vai operar o milagre. E aí todo mundo lá na beira da piscina, já assim, tipo, quando mexer eu pulo. E aí toda vez que mexe, ninguém sabe quando vai mexer, pula um sortudo e Deus curou aquele, os outros que se ferrem. Deus faz essas coisas, né? Ele cura uns e o outro que se lasca e tudo mais. Esquisito, né? E por isso que eu creio que é uma crendice popular. Igual como hoje em dia nós temos as crendices populares de que, olha, se você beber dessa garrafada, você vai ser curado. Ou se você for em tal lugar, tomar banho em tal cachoeira, você vai curar a sua pele. Tem essas crendices populares também. A realidade é que as pessoas iam e se aglomeravam nesse lugar à espera de milagres. E provavelmente as pessoas hoje continuam a se aglomerar em volta do religioso e do sagrado à espera de milagres. Ontem à noite eu passei na Henrique Martins. Desculpa, eu estou pensando em Henrique Martins. Eu passei na Constantino Neri, ali em São Geraldo, de noite, por volta das 20 horas. Tinham filas e mais filas de ônibus. Estava tendo alguma corrente ali. Estava tendo alguma coisa especial ali. E o milagre ia acontecer naquele lugar. Nós temos estádios de futebol cheios de pessoas à espera de milagre. Nós temos igrejas clamando por milagre. Citem para mim, de novo. O Xandó deve estar dizendo, Winston, logo hoje, cara, você está andando desse jeito. Quais são os milagres que as pessoas procuram? Fala para mim. Desculpa, Xandó. Saúde, dinheiro, tá? Casamento, emprego, proteção, restauração de casamento, tá? O que mais? Carro novo, a casa própria, né? É engraçado que você notou comigo que todas as respostas de vocês são coisas externas à pessoa? Assim, eu não quero te ofender, tá? Mas talvez te ofenda. Me soa muito aquele conto eternizado pela Disney, em que um certo jovem ladrão rouba ou encontra uma lâmpada, e ele esfrega a lâmpada e sai um gêniozinho e diz, meu amo, o que eu posso te servir? E você tem 3 pedidos. Eu fico imaginando, será que é isso? Será que a experiência com Deus é essa? Não que Deus não esteja interessado na minha saúde, na minha vida, nas suas finanças e em como você está provendo para a sua família. Não, a Bíblia fala em vários momentos que Ele está atento a essas coisas. Entretanto, serei genérico aqui e geral. E sempre há pecado em generalidades, mas eu vou ser geral. Talvez peque, mas vou ser geral. Não há um encontro de Jesus com outra pessoa que ele não saia da superficialidade de posse, saúde e circunstâncias de vida e empurre a pessoa para a profundidade de, mas vamos falar sobre a sua vida. Porque eu quero invadir a sua vida. Eu quero mudar quem você é. Curar eu faço, mas não é esse o meu objetivo. Nesse dia, Jesus parece fazer perguntas que Jesus me perdoe, mas imbecis. Porque perguntar para um coxo se ele quer ser curado é tipo perguntar para uma criança se quer um pirulito. Assim, você quer? Mas é interessantíssimo que o que pode acontecer com uma pessoa quando ela passa muito tempo com uma certa condição. Vocês sabem que nós somos marcados por aquilo que vivemos, pelas circunstâncias, pelas coisas que aconteceram conosco, por aquelas coisas que nos marcaram. Se nós fizéssemos uma enquete aqui de vários aspectos de personalidade, como nós andamos pela vida e como está a vida agora, nós citaríamos muitos acontecimentos na nossa vida que marcaram quem somos.
Seja doenças que tivemos e aquela doença nos marcou, seja características físicas que temos e aquilo então nos deixou de um certo jeito, pensando de nós, ou de uma certa forma, ou de uma certa forma acanhados, ou muito introspectivos, ou muito extrovertidos. A realidade é que circunstâncias e acontecimentos na nossa vida alteram quem somos. E muitas vezes, quando passamos muito tempo andando de uma mesma forma, nós acreditamos que aquela é a única forma de se viver. Nós somos reféns das nossas circunstâncias, reféns das nossas vidas. Muitas vezes nos tornamos vítimas, pelo menos no nosso pensamento. Testemunho muito marcante é o testemunho de atletas paraolímpicos que insistem em desafiar as suas desabilidades. Eles são heróis. Porque pessoas com o corpo perfeito, e aqui coloco entre aspas, podem se preparar e fazer, Bolt, Phelps, fazer maravilhas, com auxílio de anabolizantes mais ainda. Mas as pessoas que têm deficiência, para fazer as maravilhas que esses fazem correndo nas Paralimpíadas e outros jogos para eles rompem aquilo que a sociedade, eles mesmos acham que são. Quando Jesus chega a esse tanque de Betesda, ele encontra esse homem e esse homem já está com essa doença há 38 anos. Esse homem tem certeza absoluta que ele é paralítico. Mas o problema dele não é só a paralisia. Na conversa fica óbvio que o problema dele é muito mais profundo que somente uma paralisia, porque ele já era marcado por aquilo que ele era, pelo menos momentaneamente, era marcado pelas suas circunstâncias. Quando Jesus pergunta dele, você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Fala comigo. Ninguém liga para mim, eu sou sozinho. E de certa forma, Deus também não ajuda, porque Ele podia me dar uma chance à frente dos outros, né? E não tem ninguém para me empurrar lá dentro. Aquela situação bem conformista de eu sou assim, ninguém me ajuda. Você está me perguntando se eu quero ser curado? Quero. O Senhor vai me ajudar a me jogar dentro d'água? Porque esse era o único paradigma que ele podia imaginar. Na superficialidade de vida dele, a única coisa que ele podia pensar vai chegar alguém algum dia e vai me ajudar a entrar primeiro dentro d'água. Eu acredito que nunca passou pela cabeça dele que ele fosse novamente levantar, pegar a sua maca e andar. Então, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Jesus está perguntando muito mais do que você quer voltar a andar. Jesus está perguntando, eu posso mexer na sua vida? Porque provavelmente aquele homem com já 38 anos com aquela condição já definia inclusive como ele ganhava o pão dele. Como você acha que ele ganhava o pão? Esmola. Quando alguém chegava perto dele, chegava em misericórdia ou com pena, dava um pouquinho, coitado dele, deixa eu ajudar um pouquinho. Jesus chegou perto dele de novo, ele esperava, no máximo, uma esmola ou alguém que sentasse e conversasse com ele e falasse, tá bom então, quando você notar que está mexendo de novo, eu te empurro, tá bom? Quero crer eu que somos também marcados por nossas circunstâncias, doenças, dificuldades, realidade de vida, traumas relacionais, coisas que fizeram com a gente no passado, abusos que tivemos na nossa infância, adolescência ou agora já mesmo como adultos. E tudo isso é realmente marcante. Somos marcados pelos nossos relacionamentos com pais, com cônjuge, com filhos. E tudo isso é real. Mas eu oro com muitas pessoas, sabia? Eu participo de vários momentos em que há oração e pedidos de oração. E normalmente os pedidos de oração nos nossos círculos
são bem parecidos com os pedidos de oração que aconteceram ontem lá no São Geraldo. Estou com a garganta inflamada, estou com dor de cabeça. Eu passei 3 dias nessa semana com enxaqueca, sem parar, 3 dias. Eu já estava até orando para a enxaqueca passar. A gente pede por enxaqueca, ou a gente pede que, sabe, pastor, a minha esposa precisa mudar. Ora por ela. Ou eu preciso de um emprego. Se eu tivesse um emprego, as coisas mudariam. Ou eu preciso de um aumento, ou eu preciso de uma promoção. Ou, olha o que aconteceu comigo, pastor. Essa pessoa destruiu minha vida. Então, ora para que esse sentimento ruim passe. E nós estamos sempre pedindo coisas tão superficiais de Deus. Tipo esmolas. Tipo o que esse mendigo ali no tanque de Betesda, esperando por um milagre, tinha simplesmente a expectativa que um dia ele entrasse no tanque e ele começasse a andar. Mas acredito eu que ele não imaginava que andar mudaria a vida dele por completo. E eu acredito que esse é o mesmo pavor que nós temos de que Deus venha mudar alguma coisa na nossa vida. Porque nós sabemos que se mudar, se o milagre acontecer, nós teremos que viver diferente. Então Jesus dá uma ordem, logo depois da pergunta. Ele pergunta, meio que ignora a resposta, e Jesus dá uma ordem. Levanta, toma tua cama e anda. E de imediato o cara levantou. Levantou sem ser curado. Não, eu li também. Ele andou. Ele andou tão bem que os mestres da lei, os religiosos, viraram para ele e falaram assim: você não pode fazer isso, você é mendigo, está andando e está segurando a maca. Você não pode segurar a maca hoje, você tem que deixar a maca no chão. Porque aquelas coisas que Jesus faz na vida das pessoas não tem nada a ver com a religião e muitas vezes desafia inclusive a religião. Porque Deus não se pauta pela religiãozinha que nós seguimos. O trabalho de Deus é com pessoas, não é com instituições. O trabalho de Deus é com pessoas, não é com lei. Mas fica claro no resto da história que este homem não foi curado. Porque, primeiramente, indagado a respeito da cura, ele age de uma forma completamente diferente que todas as outras pessoas que foram curadas por Jesus. Você leu comigo? Quando ele é confrontado de por que ele está segurando a maca, qual a resposta do homem? É que o cara que me curou mandou eu segurar, a culpa não é minha, a culpa é do cara que me curou. E depois, quando Jesus o encontra pelo templo, Jesus diz: olha, cara, você foi curado, mas cuidado, que você vai acabar tendo coisa pior acontecer com você. Olha como você continua vivendo. E o que ele faz? Religiosos, o cara que me curou foi aquele ali, ó, pode pegar. Este homem foi curado superficialmente. E Jesus curou sem nem mesmo ter a autorização dele, de tão gracioso que Jesus é. Às vezes a gente ouve por aí que para você ser curado você precisa de fé. Fé tremenda. E que sem fé você nunca vai ser curado. Ou que você não foi curado porque você não teve fé. Qual foi a fé desse homem? Não teve muita fé, não. E Jesus, mesmo assim, pela sua graça, da mesma forma que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, passou pela vida desse homem e disse: eu quero curar você, levanta e anda. Mas esse homem teve somente as suas pernas curadas. Ele continuou sendo aleijado. Porque a aleijão dele, a deficiência dele, já havia marcado a sua existência de uma forma tão profunda que Jesus passou pela vida dele e simplesmente mudou a sua circunstância, mas não permitindo mudar quem ele era. Eu acredito que Jesus passa pelas nossas vidas
nos apresentando a possibilidade de completa mudança. E não uma mudança superficial. Jesus passa pela vida das pessoas propondo uma transformação completa de quem somos. Em todos os aspectos. E nós insistimos em dizer a Deus onde é que nós queremos que o milagre aconteça. Normalmente superficial. Eu gostaria de propor um aprofundamento de experiência para você. Gostaria de convidar você a um mergulho maior em quem você é e no que você coloca nas mãos de Deus para que Ele transforme. Este homem coxo estava tão marcado pela sua circunstância que ele provavelmente, pelo que parece, nem mesmo tanta esperança tinha de mudar de vida. 38 anos numa certa situação é identidade já. Eu não sei qual é a sua circunstância de vida, com todo respeito, a sua circunstância de vida não é a preocupação agora. Eu acredito que Deus quer fazer em nós muito mais do que simplesmente o estardalhaço de estarmos andando sobre as águas. Experiências transformadoras no espiritual e no transcendente. Acredito que não é aí exatamente onde Ele vai. Mas o propósito dele é encontrar conosco e nos levar a lugares que nós talvez nem estejamos dispostos a ir. Portanto, o convite ao mergulho é um convite a um local ao mesmo tempo deslumbrante, mas tenebroso, como o mergulho no mar. Mas é um local de saída da superficialidade das experiências, da superficialidade do Senhor transforma o que está acontecendo comigo agora. Porque o que Ele deseja, demonstrado por todos os encontros que Ele tem na Sagrada Escritura, é que nós sejamos mudados, não superficialmente, mas no que somos. Deus quer transformar a nossa identidade, mesmo aquelas que são marcadas por circunstâncias. Deus quer mudar o nosso caráter, mesmo que tenhamos sido criados por pessoas sem caráter. Deus quer não só mudar as nossas dores, mas transformar as causas delas. Então sejamos específicos. Parece que hoje estamos também num tanque de Betesda. Provavelmente temos aqui, e eu incluído, coxos, cegos, ou como diz o texto, inválidos. Normalmente esperando por um milagre. Se eu perguntasse a vocês, o que é que você pode pedir de Deus? Se você encontrasse com Jesus hoje, o que é que você pediria dele? Provavelmente as respostas seriam, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. A tia do enteado da minha amiga está doente, que ela seja curada. E sempre buscamos, desculpe falar tão claramente, coisas superficiais. Eu pergunto novamente então, se estamos num tanque de Betesda hoje, à beira daquele tanque, Jesus passa e nós continuamos a insistir, não, Senhor, se alguém me empurrar aqui dentro dessa água, eu estou bem. E o que Jesus está perguntando é, você quer ser curado? Quer? Você tem certeza que você quer ser curado? Porque se eu mudar seu caráter, talvez você seja obrigado a voltar até a sua ex-esposa
E talvez você tenha que pedir perdão e com o rabo entre as pernas dizer: eu farei tudo para restaurar o nosso casamento. Se você e ela ainda não são casados. Ou talvez você que tenha já abusado a vida de tantas pessoas, ao ser transformado, ao ser curado, ao responder a pergunta: você quer ser curado? Com uma afirmativa: sim. Você tenha que mudar por completo a forma como você se relaciona com pessoas. Talvez você tenha sido condicionado tanto religiosamente que, ao Jesus perguntar a você: você quer ser curado? Você tem que passar a amar as pessoas e não julgá-las, mas acolher pessoas indignas, como todos aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você tenha que ser mudado para ser curado. Talvez a cura de Jesus, ao perguntar: você quer ser curado? Signifique você sair do seu conforto e começar a viver pelo outro. Talvez, ao ser perguntado: você quer ser curado? Você vá contra os seus próprios desejos, porque ele mudará o seu desejo. Ou você terá que lutar com ele contra o seu desejo. Talvez, ao perguntar: você quer ser curado? Jesus logo depois diga: então levanta. Levanta, pega a sua cama e anda. Você não é mais daqui. Está na hora de sair. Você não cabe mais aqui esperando por um milagre. O milagre já aconteceu. Porque o discurso mais comum é o discurso de vítima. Eu fui feito assim, eu sou assim mesmo. Não tem ninguém que me ajude. Eu já fui para igrejas X, Y e Z e todas elas me ofenderam. Tal lugar é muito ruim. A gente muda de tanque. A gente não permite que Deus mude. Você entendeu o que eu falei? A gente muda de tanque, mas a gente não permite que Deus mude quem somos. A gente procura cada vez mais experiências deslumbrantes com Deus, mas aquela experiência mais serena de Deus transformando quem somos, a nossa identidade, essa nós evitamos. Porque no momento que isso começa a acontecer, nós ouvimos do Senhor: agora levanta e anda. Porque esse não é mais o seu lugar. Proposta a você. Nesses próximos 4 domingos, nós continuaremos a falar sobre várias experiências de pessoas que foram confrontadas e confortadas pelo Senhor, mas tiveram um convite a uma mudança de mente, a um aprofundamento da sua relação com Deus. O meu desafio a você é que você busque exatamente isso, mas que você jogue fora as muletas. Será que você tem coragem de jogar fora as muletas? Será que você tem coragem de tirar a boia? Eu tenho um garoto de 3 anos. Ele está aprendendo a nadar. É uma bagunça ele aprendendo a nadar. E um desespero ao mesmo tempo. Não sei se é ele ou a mãe que fica mais desesperada, ele sem boia. Mas a boia nos dá uma certa segurança, né? Uma certa segurança real, mas falsa. Porque no dia que você está sem boia, não chega nem perto d'água. Aí quando você tira a boia e se joga na água, é aquele misto de: uau, agora eu tenho toda a liberdade para nadar para cima, para baixo, para onde for, mas eu não tenho mais a segurança da boia.
Eu acredito que o chamado de Jesus para toda a humanidade é tirar as muletas, tirar as boias, tirar aquela segurança falsa que insistimos em chamar de experiência com Deus. Aí nós vamos de culto em culto ou de tanque em tanque, e a cada tanque que vamos, porque ouvimos de milagres que Deus fez por ali. Não, teve um dia que Deus moveu a água e alguém pulou primeiro e uau, aquela pessoa saiu transformada. E nós nos realizamos pelo milagre feito na vida do outro. A gente olha para a experiência do povo da Cracolândia. Não sei se vocês têm visto o que aconteceu com uma certa mulher chamada de Bruxa da Cracolândia. Teve a vida transformada, a Globo descobriu, uau, e agora ela é o foco da Junta de Missões Nacionais. E sabe o que acontece? Nós nos realizamos na vida dela, muitas vezes. Porque, cara, Deus agiu na vida daquela mulher e tirou das drogas. Hoje ela vive uma vida reta e já está dando ao outro. E minha pergunta é, se Deus é capaz de transformar a vida da bruxa da Cracolândia, por que você continua vivendo como você está? Porque é o mesmo Deus. Ou será que o Deus de lá é diferente? Será que o anjo que mexe as águas de lá é um outro anjo? Porque eu vou dizer uma coisa a você, das palavras de Jesus. É tão fácil para Jesus dizer, levanta e anda, quanto é, perdoados estão os teus pecados. E na verdade, o intuito de Jesus é o segundo. O primeiro é fichinha. Porque Jesus não está muito preocupado se suas pernas funcionam. Mas Ele está interessado se você começou um processo de transformação. A minha proposta a você é que você permita pular do barco e ir até onde Deus pode levar você. Isso mudará a sua vida. É um convite à transformação profunda de quem você é. Não só a superficialidade das circunstâncias. A proposta de mudança é a nível relacional, sim. De você reencontrar-se consigo mesmo, reencontrar-se com Deus e reencontrar-se com pessoas. O perdão que Deus traz às nossas vidas não é um perdão circunstancial, é um perdão transformador. A cura que Deus traz às nossas vidas não é cura de doenças somente. Aprofunde um pouco mais. Que tal você começar a trabalhar hoje a sua identidade? Por muito tempo eu falei para muitas pessoas que eu era assim mesmo. Iracundo. O meu pecado, quem me conhece sabe que o meu pecado predileto é ira. Falo para a Alessandra que se eu andasse por aí armado eu já estaria preso em alguns lugares. E por muito tempo eu falei isso quase que com orgulho, sabe? Assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou irado. Sabia que Deus pode mudar até isso? E muda. Talvez o seu problema seja com os relacionamentos pelos quais você passou e você destruiu a vida de tantas pessoas. Deus pode mudar isso. Talvez seja a sua própria identidade, da forma como você se vê. Talvez sejam os teus desejos. Eu não sei, cara. Mas uma coisa eu sei. Deus não está no mercado de placebo. Deus não está no mercado nem mesmo de anestésico. A realidade é que Deus cura. Ele transforma. Ele transforma em níveis profundos. Então hoje eu faço um convite a você. Para que você se lance nas mãos de Deus. Que você tenha uma conversa real com Ele. Qual foi a última vez que você fez isso? Tirando todas aquelas conversinhas de futebol, de vai chover, tem uma prima minha que está doente.
Mas que você, diante de Cristo, você diga: Senhor, essa é a primeira palavra. Senhor. Senhor, é isso aqui. O que marcou minha vida foi isso, e a forma como hoje eu vivo é isso. Eu quero que tu vás profundo e tenhas acesso a tudo que eu sou, para que tu transforme isso aqui no que tu desejas. Isso é oração. Talvez precisemos mudar a forma como oramos. Talvez precisemos tomar remédio para algumas doenças. Talvez devamos largar o trabalho por uns 3 dias para curar a gripe. Talvez precisemos fazer mais exercício físico e comer melhor para baixar o colesterol. E começar a falar com Deus assim: Pai, muda quem eu sou. Eu acredito que é nisso que Ele está interessado. Transformar homens pecadores e mulheres pecadoras e distantes dEle para pessoas pautadas por Cristo. O convite está aberto. A água está deliciosa. Basta que você pule. Ou, se você entender melhor, que tal convidar Deus para os locais reais necessários de transformação? Acho que aí você começará a ver milagres na sua vida. Eu espero que essa música seja uma oração sua. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Chamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus
Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és O pedido da música é ir mais profundo. O chamado e pergunta de Jesus é: você quer ser curado? A ilustração, o chamado é: vamos mergulhar? A realidade é que eu não sei o que você passa ou quem você é. Profundamente eu não sei. Eu não sei o que Deus precisa transformar em você. Eu não sei qual é a sua aleijão. Eu não sei o que marca você. Eu não sei. Posso ser tentado a julgar olhando para cada um de vocês e superficialmente dizer: você precisa de cura para isso, talvez você precise de cura para aquilo. A superficialidade daqueles que estão sentados ao redor do tanque é exatamente isso, é superficial. Só você e Deus sabe. A pergunta é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ter o caráter transformado? Você quer ser transformado? Você quer ser curado? Espero que isso te dê a oportunidade de você deixar o tanque com a sua maca ou as suas muletas ou as suas boiezinhas debaixo do braço, e que você ande, ou melhor, que você mergulhe. Você ora comigo? Pai, todos nós somos marcados por tantas coisas. Temos características que temos certeza absoluta que são nossas e impossíveis de serem transformadas.
Mas, Pai, como comunidade, como indivíduos, nós te pedimos que Tu permitas que, de acordo com a Tua vontade, nós encontremos locais cada vez mais profundos em Ti. Nós colocamos-nos nas Tuas mãos, com a expectativa de que Tu mudes aquilo que nem mesmo sabemos que precisa ser mudado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.